Parte 1 chama-se Catarina Marques. Tem 28 anos e vive numa pequena casa alugada em Alfama, Lisboa, com vista para os telhados antigos e o murmúrio constante da cidade. Catarina é gestora de redes sociais freelancer, uma profissão que muitos consideram um sonho, mas que para ela significa longas horas diante do portátil, óculos de armação grossa e cabelos apanhados num coque despenteado, como se desafiasse o mundo a notar a sua preguiça matinal. A sua vida é digital e solitária, salvo pelas chamadas das amigas e o namorado sempre ocupado. O namorado chama-se Tiago, tem 31 anos e trabalha como gestor de projetos numa empresa de tecnologia. A sua agenda é preenchida até o último minuto com reuniões, viagens de trabalho e prazos apertados. Estão juntos há 6 meses, mas Catarina sente que a verdadeira intimidade entre eles diminui a cada dia. Numa tarde chuvosa na pastelaria da Rua da Madalena, Tiago, com a sua habitual confiança e sorriso desarmante, lança-lhe um desafio. Catarina, este fim de semana levo-te para a Serra da Estrela. Um eco-resort nas montanhas, sem planos, sem Wi-Fi. Só tu, eu, a natureza e uma lareira. Ela riu-se, incrédula. A sério? E os teus projetos? Deixa-os. Quero que desligues o portátil e eu, o telemóvel. A ideia parecia-lhe um sopro de ar fresco. Fazia tanto tempo que não descansava sério. Mas com Tiago, nunca se sabe. 2 dias antes da viagem, recebeu uma mensagem no telemóvel com a cara dele, cheia de culpa. Querida, desculpa. Fui chamado para uma conferência urgente no Porto. Não posso recusar. Mas não cancela a viagem. Vai sozinha. Precisas de espairecer. Ou traz alguém contigo, talvez o teu pai. Pai de Catarina, Manuel Marques, é professor de História na Universidade de Évora. Desde a morte da mãe dela, há 3 anos, a sua vida resumia-se a um triângulo entre livros, café e palavras cruzadas. Vive sozinho, rodeado de memórias e silêncio. Convidá-lo para uma aventura parecia loucura, mas Catarina ligou-lhe. Pai, queres ir comigo para a Serra da Estrela este fim de semana? Um hotel na montanha, comida caseira, lareira, no silêncio do outro lado da linha. Manuel respondeu, com um toque de surpresa. Contigo? Por que não? Na manhã de sexta-feira, partiram de Évora. O velho Renault de Catarina estava carregado com mantas, o livro preferido do pai, uma edição antiga de Camões, e bolos caseiros que ele próprio tinha feito. A viagem correu leve, entre piadas e histórias antigas. Não percebo como consegues trabalhar sem chefe, dizia ele, sorrindo. E eu não entendo como aguentas alunos do primeiro ano, respondia ela, provocando. Chegaram ao Hotel Refúgio das Montanhas ao pôr do sol. Era uma casa grande de madeira, rodeada de pinheiros e lavanda perfumada. À porta, receberam-nos com um sorriso a dona Teresa. Uma mulher de cerca de 50 anos, pele morena, olhos negros cintilantes e mãos que nunca pareciam parar. Vestia uma blusa branca bordada à mão com padrões azuis, calças largas de linho e uns brincos de prata antigos. Estava descalça sobre as tábuas quentes do alpendre. Bem-vindos. Vocês devem ser a Catarina e o pai moderno dela, disse, piscando o olho e fazendo desaparecer parte do cansaço urbano de Catarina. Moderno? Mais parece fossilizado, resmungou Manuel, mas nos seus olhos brilhava uma chama esquecida. O jantar foi simples e delicioso. Sopa de cogumelos, empadas de carne e pão acabado de sair do forno. Teresa movia-se entre as mesas com leveza, rindo e contando histórias. Manuel reparou numa velha placa de madeira entalhada na parede. Que trabalho delicado. Parece da tradição serrana. É herança do meu avô, explicou Teresa, sentando-se à nossa mesa. Ele dizia que uma casa tem alma, e a alma está nas coisas feitas com amor. Conversaram sobre livros, história e o valor do silêncio. Catarina observava-os do seu canto, bebendo vinho e sentindo um calor estranho. Não via o pai assim há anos. Ela vestia um vestido de seda verde escuro, simples mas elegante, que parecia deslocado no meio do campo. Sob o vestido, usava umas meias pretas finas, seu pequeno segredo, uma homenagem à feminilidade que quase esquecia. Nos pés, sapatos de verniz com salto baixo. Sentia-se bonita, viva. E a maneira como Teresa se movia, segura e descalça, com roupa simples mas cheia de classe, despertava nela um desejo secreto de liberdade. De manhã, não foi o despertador que acordou, mas um raio de sol insistente espreitar pelas frestas das janelas de madeira. O ar era puro, fresco, impregnado de pinho e nevoeiro matinal. Catarina levantou-se e escolheu para o dia um vestido de linho azul claro, simples mas com decote delicado. Calçou mocassins macios e, debaixo do vestido, umas meias cor de pele quase invisíveis, seu ritual secreto para sentir suavidade em cada passo. Na cozinha, Teresa já preparava o pequeno almoço, vestida com calças bege largas e uma blusa branca com as mangas arregaçadas.
Um avental colorido realçava sua cintura, e uma fita vermelha prendia-lhe o cabelo, dando-lhe o ar de uma heroína de cinema italiano, natural, viva, cheia de energia. Bom dia, Catarina. Dormiste bem? Perguntou, pousando uma chávena decorada com flores azuis à sua frente. Como uma criança, respondeu Catarina, sorrindo. Logo Manuel apareceu, com uma camisa fresca e o seu livro sempre na mão. Sentou-se junto a Teresa, e ambos começaram a falar animadamente de uma receita de strudel de maçã. Catarina reparou no olhar admirado do pai, como se ele tivesse redescoberto um mundo novo. Amanhã prometia ser intensa e cheia de surpresas. Parte 2. Depois do pequeno almoço, Teresa anunciou que faria uma caminhada até a cascata do Carvalhal e convidou todos os hóspedes a acompanhá-la. Catarina não hesitou em aceitar. Para a caminhada, escolheu uma saia curta de ganga, colãs opacos pretos e botas confortáveis. No pescoço, atou um lenço de seda que tinha visto em Teresa na noite anterior, um detalhe simples que a fazia sentir-se confiante e um pouco mais atrevida. Afinal, quem disse que se podia perder no bosque e deixar de ser elegante? O grupo era variado, um casal jovem do Porto, uma família de Faro e, claro, Catarina com o pai. Manuel, naturalmente, juntou-se a Teresa, que ia à frente, apontando plantas e contando lendas sobre os espíritos da floresta. Caminhava com confiança nas botas gastas, as mãos fortes e as unhas curtas adornadas com um anel antigo no polegar. De vez em quando, tocava a casca dos pinheiros ou colhia folhas de hortelã-brava para que todos sentissem o aroma fresco. Catarina seguia um pouco mais atrás, embalada pelo silêncio, pelo canto dos pássaros e pelos raios de sol que faziam manchas douradas no solo. Sentia o vento a brincar com a bainha da saia e as folhas de fétus a roçarem-lhe as pernas através dos colantes. O seu corpo, acostumado ao imobilismo da cadeira do escritório, despertava a cada toque, a cada som, a cada cheiro. A cascata não era alta, mas era uma visão encantadora. A água gelada caía com força sobre rochas cobertas de musgo, formando uma pequena lagoa. Teresa foi a primeira a tirar as botas e a entrar na água, rindo com coragem. Um por um, os outros também se libertaram do calçado. Catarina sentou-se numa pedra quente, levantou ligeiramente a saia e meteu os pés na água. O choque do frio atravessou os colantes e fez um contraste delicioso com o calor do sol no rosto. Fechou os olhos, sentindo aquela sensação estranha, quase dolorosa, mas também emocionante. Uma menina da família de Faro aproximou-se, curiosa. Por que é que usas colantes? Está calor. Catarina sorriu. Às vezes, as melhores decisões não têm lógica, só têm charme. Afinal, quem nunca usou colantes num dia quente para se sentir especial, mesmo que ninguém veja? No caminho de volta, Teresa caminhava ao lado de Catarina e disse baixinho, enquanto atravessavam uma ponte de madeira baloiçante. Gosto de quem não tem medo de trazer estilo à natureza. Catarina sentiu as bochechas arderem, não de vergonha, mas de orgulho. Orgulho por se permitir aquela pequena ousadia, aquele jogo de imagens e sensações. O almoço foi servido no jardim, sob uma pérgola coberta de era. Havia bola de carnes, saladas com flores comestíveis, queijo caseiro e uma tarte de frutos silvestres. A mesa transbordava simplicidade e sabor, e a atmosfera era leve, cheia de sorrisos e cumplicidade. Catarina reparou nos olhares trocados entre o pai e Teresa, olhares que carregavam segredos e histórias não ditas. Depois do almoço, os outros hóspedes dispersaram-se para descansar, e Catarina subiu ao quarto, onde se deitou na cama com a janela aberta. As pernas ainda sentiam o peso da caminhada, e os colantes estavam úmidos. Passou a mão pela meia, depois pela bainha da saia, pensando em como cuidar de si mesma, mesmo quando ninguém a via. Era um acto de carinho e resistência. Era o seu diálogo silencioso com o corpo, e naquele momento sentiu especialmente quente e verdadeiro. Mais tarde, no terraço, enrolada num suave cardigan de cachemira, vestia uma saia de algodão grosso e a blusa branca do pequeno almoço, agora com um ar mais confortável e feminino. Teresa, já com vestido verde esmeralda esvoaçante, cingia a cintura com um cinturão de couro trançado, movia-se com uma graça hipnotizante ao servir uma prova das suas infusões caseiras. Quando o sol começou a mergulhar por trás das árvores, tingindo o céu de rosa e lilás, Teresa acendeu luzes quentes no terraço. No centro da mesa de madeira, pequenos copos e garrafas de cores âmbar e rubi brilhavam sob a luz suave. Cada movimento dela era um ritual, o toque delicado no vidro, o aroma que ela exalava antes de oferecer a bebida. Catarina sentiu um calor inesperado quando seus dedos se tocaram ao passar-lhe um copo. Este é para ti, disse Teresa, um pouco amargo, com sabor a mel, para ajudar a deixar as preocupações para trás. Catarina bebeu um gole. O sabor era complexo, doce e ligeiramente forte, queimando e aquecendo, espalhando uma sensação de leveza no corpo e na alma. O ambiente tornou-se mais íntimo.
O casal do Porto trocava mãos dadas, a família de Faro ria baixinho, e o pai de Catarina e Teresa conversavam tão absorvidos que pareciam alheios ao resto do mundo. Mais tarde, na sala de estar, junto à lareira onde a lenha crepitava, Teresa colocou um disco de jazz português numa velha giradiscos. Sentaram-se, não para jogar jogos ou forçar conversas, mas para simplesmente existir juntos, ouvindo a música. Catarina aconchegou-se numa poltrona profunda, com as pernas cruzadas e cobertas pelos colantes, enrolada numa manta macia. Observava o pai rir alto, livre da sombra que lhe pesava nos olhos há anos. Ele contava histórias de juventude, e Teresa ouvia, apoiando a cabeça na mão, fascinada. Naquele instante, Catarina sentiu uma pontada de ternura e gratidão por aquela mulher que, com tanta naturalidade, devolvera a Manuel o gosto pela vida. Quando a noite caiu, Catarina saiu para o alpendre para respirar o ar fresco. O céu estava negro, salpicado de estrelas brilhantes como diamantes frios. Teresa juntou-se a ela, envolvendo os ombros com um xale leve. Sentaram-se em silêncio por um momento, partilhando uma paz confortável. Às vezes esqueço como é bom simplesmente partilhar o silêncio com alguém, disse Teresa, a voz profunda na noite. Aqui, o silêncio não pesa, respondeu Catarina. Teresa sorriu, olhando para o jardim escuro. O que mais gosto no meu trabalho é ver as pessoas relaxarem, como se tirassem aquela roupa apertada e incômoda que a cidade lhes põe. Virou-se para Catarina, e a luz da sala iluminava o seu perfil esculpido, o vestido justo que realçava a figura. A beleza é coragem, continuou quase em sussurro, coragem para sentir o teu corpo, usar o que amas, mesmo que sejam colantes finos com botas de caminhada. Não esconderes quem és. Vejo que entendes isso. Ela tocou o ombro de Catarina com uma leveza que lhe tirou o fôlego, um gesto de aceitação e irmandade feminina. De volta ao quarto, Catarina não conseguiu dormir. Sentou-se à secretária e abriu o caderno. A caneta corria pela página com uma energia nova. Hoje sentia-se feliz pelas coisas simples, pelo gosto do urze nos lábios, pelo crepitar da lareira, pelo riso do pai, pelo olhar de Teresa. Queria aprender a não se esconder. Apagou a luz e adormeceu com um sorriso, sentindo-se finalmente no lugar certo. Parte 3. O sol de domingo entrou timidamente pelo vidro da janela, banhando o quarto numa luz dourada e suave como um segredo. Catarina acordou com uma sensação de plenitude e uma leve melancolia no peito. Era o dia da partida, e o ar parecia carregado de um adeus silencioso. Ao espelho, pela primeira vez em muito tempo, não procurou defeitos. Viu-se descansada, com um leve rubor nas faces e o cabelo solto, em ondas suaves que caíam pelos ombros. Vestia um vestido branco de algodão fino, simples, cujo comprimento chegava até a metade das canelas. Sob ele, calçou as meias brancas transparentes de renda delicada, não como um segredo escondido, mas como um símbolo da feminilidade que descobrira. No pequeno almoço no jardim, o ambiente era de despedida calorosa. Os hóspedes trocavam contactos, agradeciam a Teresa pelo acolhimento, e o aroma do café misturava-se com o perfume das flores silvestres. Manuel e Teresa sentavam-se lado a lado, conversando com a naturalidade de quem se conhece há décadas. O professor fez uma brincadeira, prometendo trazer-lhe de Évora uma rosa rara para o seu jardim, e Catarina sentiu o coração apertar-se com a ternura daquele momento. Antes de partir, Teresa convidou-os para uma última caminhada até o topo da colina, de onde se avistava toda a serra e o vale dourado pelo sol de fim de tarde. O caminho era estreito e serpenteava entre arbustos de tomilho e terra quente. Diferente, Catarina, disse Manuel de repente, parando e olhando-a nos olhos. Brilhas por dentro. Ela sorriu, meio sem jeito. Talvez seja o ar da serra, pai? Não só isso, respondeu ele, abanando a cabeça. Sinto-me acordado, graças a ti e a Teresa. Esta viagem trouxe-me de volta à vida. Falava baixo, olhando para o horizonte, e Catarina percebeu que não era só ela que mudará. Voltaram para casa num silêncio tranquilo, cada um perdido nos seus pensamentos. Mas a paz foi interrompida por um som abrupto, um carro a chegar em alta velocidade. De um elegante SUV preto saiu Tiago, com jeans na moda, uma t-shirt branca e o telemóvel na mão. Era a personificação do mundo do qual Catarina tentará fugir. Surpresa. Gritou ele, sorrindo largo e confiante. Acabei mais cedo, apanhei o primeiro voo e cá estou. Vim buscar a minha fugitiva. Abraçou Catarina, mas ela sentiu-se presa, como se um aperto invisível esmagasse o seu peito. O perfume caro dele abafava o cheiro das pinhas e da lavanda. O ambiente mudou num instante. Teresa apareceu no alpendre, com um sorriso educado, mas os olhos frios e vigilantes. Manuel ficou calado, e o seu rosto voltou à expressão distante que Catarina conhecia tão bem. Vocês vivem numa verdadeira aldeia, avaliou Tiago com um olhar rápido para Teresa, que retribuiu com um sorriso contido. Olá, professor Manuel.
Não esperava encontrá-lo aqui, disse, com um tom que tentava ser simpático, mas soava falso. A tensão era quase palpável. Tiago esforçava-se para ser carismático, mas cada palavra, cada gesto parecia forçado e deslocado. Para ele, aquele lugar era apenas uma decoração pitoresca, um cenário para sua vida acelerada. Catarina olhou para ele, para Teresa e depois para o pai, que esperava silenciosamente pela sua decisão. O seu mundo, antigo e novo, convergia naquele momento. O silêncio esticou-se como uma corda tensa. O olhar de Tiago, confuso e começando a endurecer-se em ira, perfurava a ponta. Sua voz saiu calma, mas firme, apesar do turbilhão interior. Tiago, espera. Ainda não estou pronta para ir. Como assim? Não estás pronta? Elevou ele a voz. Catarina, não sejas criança. Tínhamos planos. Eu voei para cá por ti. Tinham planos? Corrigiu ela, libertando a mão do seu aperto impaciente. Os meus planos são ficar aqui, com o pai. Com o pai, ou com esta dona do hotel? Replicou ele, com um sorriso de desprezo. O que é que ela te andou a dizer? Nesse momento, Manuel avançou calmamente, sem agressividade, mas com uma voz firme que cortou o ar. Jovem, a Catarina foi clara. Respeite a sua decisão. Tiago ficou boquiaberto, olhando para os dois como se fossem uma muralha. Intransponável. Não via uma rapariga assustada e um velho passivo, mas duas pessoas unidas. Perdendo o controlo, ficou vermelho de raiva. Sabem que mais? Fiquem aqui na vossa aldeia, joguem os vossos joguinhos, gritou, virando-se de repente. Em 2 passos estava no carro, bateu a porta com força e arrancou em disparada. A poeira subiu ao céu, e o eco do motor, refletido nas montanhas, desapareceu lentamente. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre o lugar. Ficaram ali, imóveis, por alguns segundos. Depois Teresa falou baixinho, vamos entrar. Vou fazer um chá. Sentaram-se na sala, aquecendo as mãos nas chávenas quentes. A tensão dissipou-se, mas ficou uma vazio vibrante. Perguntas não respondidas. De repente, Teresa olhou para Manuel com um olhar carregado de tristeza e determinação. Manuel, acho que está na hora de lhe contar a verdade. Ele suspirou, os ombros caíram. Tirou do bolso interior do casaco uma carteira gasta e dela retirou uma fotografia amarelada pelo tempo. Colocou-a sobre a mesa, diante de Catarina. Ela pegou nela, as mãos a tremerem. Na imagem, estavam 3 pessoas, um jovem Manuel com cabelo espesso e sorriso maroto. Ao lado, sua mãe, uma mulher bonita, de olhos vivos, e uma jovem de cabelo preto e sorriso contagiante. Teresa. Os olhos de Catarina escureceram. Não percebo, murmurou. Teresa foi a melhor amiga da tua mãe, explicou Manuel, com voz baixa. Estudaram juntas na universidade. Eram inseparáveis. Então, o que aconteceu? Porque nunca me contaram. Brigamo-nos muito, disse ele, a voz a falhar. Há muitos anos, por um mal-entendido que virou uma mágoa grande. Deixamos de falar. E depois da tua mãe morrer, não tive forças. Sabia que Teresa abriria este hotel, e quando Tiago cancelou a viagem, sugere que fosses tu quem me chamasse. Queria que a conhecesses. Não sabia como fazer de outra forma. O mundo de Catarina virou-se do avesso. A sua viagem espontânea, a sua transformação, tudo fazia parte de um plano antigo, tecido com dor e segredos. Sentiu-se traída. Por que é que ninguém me disse? Ela olhou para Teresa, que não ofereceu desculpas, apenas uma tristeza infinita. Há coisas que ele nem sabe bem, respondeu Teresa. Catarina, a briga não foi por causa de uma tolice. Foi por mim. Por um segredo que a tua mãe levou consigo. Teresa aproximou a fotografia. A tua mãe queria que um dia soubesses. Mas não assim. Olha bem. Ainda há algo que tens de entender. Sobre ela e sobre ti. Catarina fixou a imagem, os rostos sorridentes emoldurados por um passado mais complexo do que jamais imaginara. O pai, a mãe, a mulher que em poucos dias mudará sua vida. Percebeu que o rompimento com Tiago era apenas o primeiro capítulo. A verdadeira história, a história da sua família e a sua própria, estava apenas a começar. Mas o enigma permanecia, escondido atrás daquele sorriso antigo, naquela fotografia desbotada pelo tempo. Parte 4. A casa parecia mais silenciosa do que antes, como se o peso da revelação tivesse apagado até o crepitar da lareira. Catarina sentou-se, ainda a olhar para a fotografia, enquanto o aroma do chá quente se espalhava pela sala, tentando preencher o vazio que se formara no seu peito. Teresa, com seu vestido verde esmeralda que parecia fundir-se com a penumbra do crepúsculo, aproximou-se devagar, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e força. Há mais para contar, Catarina. A tua mãe guardava segredos que protegiam a todos nós.
E que, talvez, agora, seja tempo de desvendar. Manuel, com olhar distante mas firme, assentiu. Era uma época diferente, e as escolhas dela foram feitas com coragem. Mas a verdade pode libertar, ou destruir. Catarina sentiu uma mistura de medo e curiosidade. Que segredo é esse? Por que me esconderam durante tanto tempo? Teresa sentou-se ao lado dela, pegando nas suas mãos com uma suavidade inesperada. A tua mãe era uma mulher que amava livremente, mas o amor nem sempre é simples. O que aconteceu naquela universidade mudou tudo, e não só para ela, mas para todos nós. Manuel suspirou profundamente, como se arrancasse palavras de um lugar muito profundo da memória. Houve uma traição, uma escolha difícil. Mas também uma promessa que fizemos, para proteger o teu futuro. Catarina sentiu um nó na garganta. E o Tiago? Ele faz parte de tudo isto. Teresa olhou para Manuel, que respondeu. Tiago é parte do teu passado recente, mas não do que está enterrado aqui. Ele não entende este lugar, nem as raízes que te estão a chamar. Enquanto falavam, Catarina reparou no vestido de Teresa, o tecido macio que abraçava sua figura, a cintura marcada por um cinto de couro entrelaçado, os braços delicados mas fortes, a pele morena banhada pela luz suave da lareira. Havia nela uma sensualidade natural, discreta, que não precisava de palavras para se fazer sentir. Aquela mulher misteriosa e acolhedora despertava em Catarina um misto de admiração e desejo, algo que nunca tinha experimentado antes num simples gesto ou olhar. De repente, o silêncio foi quebrado por um som distante. Um uivo baixo, quase sussurro, que parecia vir da floresta além da casa. Todos se levantaram, tensos, os olhos a procurar a origem do ruído. Manuel foi até a janela e espreitou para a escuridão. É o vento, ou talvez algo mais, murmurou, a voz carregada de uma estranha inquietação. Teresa aproximou-se, envolvendo os ombros de Catarina com seu chale. Aqui, na serra, as lendas não são só histórias para assustar crianças. Há forças que ainda andam entre as árvores. Catarina sentiu um arrepio que não era só do frio. A noite parecia esconder segredos que iam muito além da sua compreensão, e ela sabia que aquela viagem não terminaria com uma simples despedida. Mais tarde, sozinha no seu quarto, Catarina olhou pela janela para o céu estrelado. O mistério da fotografia, as palavras de Teresa e Manuel, o regresso abrupto de Tiago, tudo se misturava numa teia que a prendia e a desafiava. Enquanto fechava os olhos para tentar dormir, um pensamento se instalou na sua mente. E se o segredo da sua mãe fosse a chave para algo maior, algo que mudaria para sempre a sua vida e a da sua família? E, na escuridão, uma sombra passou rapidamente pelo corredor, silenciosa como um sussurro. O que se escondia naquela casa antiga? E até onde Catarina estaria disposta a ir para descobrir a verdade? O mistério estava lançado, e a próxima etapa da sua história prometia ser tão intensa quanto imprevisível. Parte 5. O amanhecer trouxe consigo uma luz pálida, filtrada pelas cortinas de linho branco. Catarina acordou com o peso das perguntas a apertar-lhe o peito. O silêncio da casa parecia agora carregado de significado, como se cada objeto, cada sombra escondesse um segredo à espera de ser revelado. Vestida com um vestido de algodão cru, simples mas com um corte que marcava a cintura, e umas sabrinas delicadas que tocavam suavemente o chão, Catarina desceu as escadas. O seu cabelo solto caía em ondas desordenadas, e um colar antigo pendia do pescoço, um presente que Teresa lhe dera na noite anterior. Uma promessa de proteção e coragem. Na cozinha, Manuel preparava o pequeno almoço, o seu rosto calmo mas marcado por uma nova serenidade. Teresa entrou, vestida com uma blusa branca de linho e uma saia longa, os seus olhos brilhando com uma determinação suave. Hoje é o dia em que vais começar a descobrir, disse Teresa, pousando uma mão firme no braço de Catarina. Não será fácil, mas não está sozinha. Manuel entregou-lhe um envelope envelhecido. Aqui estão cartas e documentos que a tua mãe deixou. Pedaços do passado que ela queria que encontrasses quando estivesses pronta. Catarina abriu o envelope com mãos trêmulas e começou a ler. As palavras da mãe, escritas com uma caligrafia elegante, falavam de amores proibidos, de escolhas difíceis, de promessas quebradas e de um pacto feito para proteger a família de uma verdade que poderia abalar tudo. Enquanto lia, sentiu uma presença atrás de si. Virou-se e encontrou Teresa à porta, o olhar intenso a penetrar-lhe a alma. A história que vais descobrir não é só da tua mãe. É nossa. E talvez, também tua. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Catarina percebeu que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. De repente, um som abafado veio do corredor. Manuel levantou-se rapidamente, indo até a porta. Abriu-a, e do outro lado estava uma carta anônima, deslizada pelo chão da entrada. Teresa pegou nela e leu em voz alta. Nem tudo que parece é verdade. Cuidado com quem confias. O coração de Catarina disparou. Quem teria deixado aquela mensagem?
E o que estava a tentar avisá-la? O passado, a família, a amizade e os segredos entrelaçavam-se numa trama complexa e perigosa. Enquanto o sol se erguia, iluminando a serra com a sua luz dourada, Catarina sentiu que não podia voltar atrás. A verdade estava ali, à sua espera, mas o preço para conhecer poderia ser mais alto do que alguma vez imaginara. E assim, entre sombras e revelações, terminava esta parte da história, deixando um suspense que queimava como a brasa da lareira, incitando a descobrir, no próximo capítulo, os segredos que a Serra da Estrela ainda guardava.